Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, meu Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do Espaço Guia. Boa noite, Maria. Quem está online aqui presente, né? Hoje a gente estava tendo uma roda de conversa aqui que o pessoal está meio retirado em casa, né? Nesse friozinho. Feriado. Então a gente estava tendo uma roda aqui de conversa, né? Antes de começar a nossa live. Se vocês puderem também compartilhar com amigos, com conhecidos, né? Que se interesse em conhecer aqui o espaço, né? Ouve falar do Espaço Guia e quer conhecer. Às quinta-feiras começamos às 7h30, né, com um bate-papo e depois a live às 8h. E ao sábado começa às 9h. Sim. Perfeitamente. Quer falar alguma coisa? Não, daí já passo para você. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem. Que aproveitem, né, ao máximo esse momento, como a gente já falou hoje, talvez por causa do feriado, o clima não está tão frio, acho que está tão gostoso o dia, né, à noite, mas para cada um, né, a Simone já estava de blusa, já falou assim, adoro assim por causa de usar blusa, né. A gente poderia continuar o que a gente estava fazendo antes, né, com outros amigos nossos, né, e se vocês tiverem interesse, ou mesmo nós, né? Por que não? E vocês tirarem algumas dúvidas, perguntarem, questionarem, se tiverem vontade de inserir algum contexto de ideias que vocês têm sobre algum assunto específico, né? Porque a gente vê que quando tá o pessoal, que vem o pessoal, eu até entendo que a pessoa tem vergonha de falar, de perguntar, de falar, né? Agora, hoje a gente está num grupo reduzido, né? E aí eu acho que é uma grande oportunidade para vocês desenvolverem certos assuntos, certas questões, tirar dúvidas, né? Para a gente fazer, né, como a gente fez agora há pouco, né? Para a gente adquirir uma intimidade entre nós, as entidades, a espiritualidade, Deus, né? Para não ficar aquela barreira que normalmente fica. E quando tem mais gente, eu entendo, tem alguns que têm dificuldade de se expressar. Mas hoje está pouca gente. Então, se vocês quiserem aproveitar em particular algum assunto que vocês querem falar, alguma dúvida, alguma questão, a gente está aberto. Se não, a gente vê o que faz. A Sônia que está vendo, né, pode mandar também, a Sônia repassa para nós se tiver também alguma pergunta, queira saber, tirar alguma dúvida também de algum assunto que já foi falado aqui. Sim, perfeitamente. E aí, meninas e meninos? Eis a questão. O que vocês querem? Duvido que ninguém tenha dúvida para perguntar. Não? Ninguém quer perguntar nada? Eu sabia. Eu sabendo tudo. Eu tenho uma pergunta. Então faz. Às vezes acontece algumas coisas na nossa vida, né? Cotidiana. E a gente fica fazendo muita coisa boa, assim, sabe? E a gente, no caso assim, eu me questiono muito se na questão da morte, assim. Eu tenho medo de morrer. Tem medo de morrer? Eu tenho. E às vezes, quando a gente está acontecendo muita coisa boa, a gente fica se questionando, né? Será que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Isso vai causando uma certa angústia na gente. Então, eu não sei, assim, é algo que às vezes passa na minha cabeça e eu começo a ficar nervosa, então... Perde o sono. Perde o sono. E eu não sei, não que
que eu vou morrer, mas às vezes na cabeça, e se acontecer, né? Como que fica? Como que a gente lida com essa sensação? Com essa situação. Na sua forma de pensar, você acha que é a primeira vez que você vai morrer? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Então, por mais que não, todos nós já morremos algumas vezes, né? Então a pergunta que ela tá... Como é que é seu nome mesmo? É Bruna. Repita a pergunta para nós, por favor. Porque aí... Como a gente lida com a questão da sensação, não da sensação, mas do pensamento que a gente vai morrer um dia. Em algum momento a gente vai morrer. Como que a gente lida com esse sentimento, essa sensação, esse pensamento, né, na verdade. E você, quando você pensa isso, que sensações você tem? De medo do quê? É medo talvez de deixar as pessoas da nossa vida parar. O que mais? Acho que é isso, na verdade. Eu acho que a gente pensa, a gente meio que fica muito ligado à questão da terra, Do né? corpo, do físico. Do físico, das pessoas que estão em volta da gente, né? É que hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, então a gente pensa, né? Pode acontecer com a gente, então... Às vezes fica na cabeça, né? Fica esse incômodo, assim, de pensar... você começa a pensar coisas negativas, na verdade, né? Sim. Pensa nisso, você já atrela coisas negativas. Então, como lidar com esse sentimento quando acontece isso? Então, uma das coisas que eu acho... Como nada é por acaso, né? Nada é por acaso. A gente, antes de começar a nossa live... A gente estava conversando com nós chamamos ela de vó, né? A entidade. E o que ela estava aí, a hora que ela falou, né? Ela estava falando de 3 mortes que ela teve. Sim. Né? Ela contou de três mortes, 3 desencarnações que ela teve. Com certeza ela teve mais, né? Mas vamos nos ater ao que ela falou. Até eu brinquei, né? Eu falei para ela assim, vamos conversar com o defunto, né? A prova mais clara que isso que nós falamos morte é apenas uma ficção, é uma fantasia que nós temos na mente, que isso não é real. Porque ela própria que estava aí, ela contou das 3 mortes, as datas das mortes, como ela viveu, como é que foi a vida dela nessas encarnações, né? Lógico que ela deu uma pincelada por superficial, mas acho que ficou claro para todos vocês, dá para entender como foram as vidas dela, né? Que ela viveu. Então isso é por que a gente, como não tem nada, não existe coincidência, por que a gente está falando disso? Exatamente o que nós precisamos, é um desafio da humanidade, né? A Bíblia diz assim, que Jesus, né, Deus, venceria todos os demônios da terra numa luta lá, né? E por último seria vencido o demônio da morte, né? Então, o que é demônio da morte? É uma mentira que tem. Ninguém morre. Jesus deu exemplo, vivo, né? Ele morreu, ele voltou lá, comeu, bebeu, andou com as pessoas, né? Quando Jesus estava na terra, ele conversou com Moisés e com Elias, que um fazia 900 e poucos anos, outro fazia 1000 e poucos anos que tinha morrido. Ele conversou com eles na frente dos apóstolos. Quer dizer, se eles tivessem morrido, eles não vinham conversar com Jesus, né? Então, da mesma forma, o que nós precisamos fazer é desmistificar, né? Porque tem umas frases até bíblicas, às vezes, né? Que o castigo é a morte, a segunda morte, né? Essas coisas todas. Mas se tem uma coisa que nós precisamos entender, nós podemos fugir da vida quantas vezes a gente quiser, mas da morte não tem como fugir. Entendeu? Porque nós não vamos morrer. Não vai morrer. Se você tentar morrer, você não vai conseguir, né? Quem já viu falar aí do Vale do Suicida, né? Memória de um Suicida. E por que fala da história dessas pessoas? Porque eles morreram, mas estão vivos, né? Então, nós precisamos entender assim, que tem um vídeo chamado Gaia, eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. Esse vídeo, eu acho que está até no nosso canal, se não me engano tem, mas se não tiver, pede para a Sônia, você já tem esse vídeo lá, não tem? De Gaia. Se não tiver, você fala, eu mando para você. Então, nesse vídeo fala mais ou menos assim, né? Tem uma reunião lá, vou ser bem sucinto, depois você vê o vídeo. E eles falam assim, olha, vocês são voluntários, vocês estão indo para um lugar. Aonde vocês vão tem gravidade. E para poder viver lá onde vocês vão precisar usar uma roupa. E essa roupa lá é chamada corpo.
E muitos de vocês vão achar que vocês são o corpo. Alguns de vocês vão ficar completamente iludidos de achar que é o corpo, outros vão ficar parcialmente sabendo que é o corpo, mas sabendo que tem o espírito, e outros terão uma clareza que não são o corpo, são o espírito, livres, né? Então, isso é muito claro nesse vídeo, né? Que as pessoas vêm para a Terra, alguns não despertam, mas muitos despertam, né? E a morte é uma questão assim, vamos dizer assim, é uma questão cultural. Nós temos dito já algumas vezes, até tem um ou dois vídeos no nosso canal que fala sobre isso, né? De uma forma mais superficial, mas eu tenho conversado com a espiritualidade e eles, não sei quando, mas não muito longo, eles vão falar sobre a morte, mas para onde nós estamos indo? O que nos espera, né? Quando existe um evento religioso, né, é uma celebração. Então, nós ainda vamos celebrar a morte. Porque não cabe na nossa cabeça, eu acho que não cabe mais, se vocês acharem, pode falar, depois você pode até falar também novamente. Se nós pensarmos, vamos esquecer um pouco a cultura religiosa, vamos pensar em Deus. Será que Deus faria alguma coisa ruim para nós? O que você acha? Acho que não. Então, você concorda que nascer a mãe celebra quando nasce um filho. Ela estava agora há pouco perguntando sobre o filho, né? Então a mãe, o pai, os avós, a família celebra quando nasce uma criança. Normalmente, estou falando das regras, não das exceções, né? Então, se a gestação, o nascimento, nós celebramos isso, a morte também vai ser uma celebração. Nós vamos celebrar a morte, porque a morte é uma libertação do cansaço, do tempo, às vezes da dor, da limitação. Chega uma idade, não dá para correr mais, né, vó? Não dá para pular no telhado, não dá para roubar goiaba no pé de um vizinho mais, né? Então, a morte é uma forma de se libertar. É que a humanidade apregoou tanto, né, em algumas culturas, se você estudar um pouco no hinduísmo, né, os yogis lá, eles morrem assim, ficar doente e morre. Eles conseguem sair do corpo. O Yogananda, por exemplo, ele fez uma palestra nos Estados Unidos, na frente de 3.000 pessoas. Aí ele fez uma oração e falou, gente, estou indo embora junto com Deus. O corpo dele caiu e saiu do corpo. O mestre dele é a mesma coisa. O mestre do mestre dele também fez a mesma coisa. Jesus fez a mesma coisa. Ele falou, vocês derrubam esse templo, em 3 dias eu levanto ele de novo. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Então a morte, ela não existe. Ela existe no corpo. A alma, ela vive sempre. E, diga-se de passagem, a grande maioria de nós vivemos mais tempo fora do corpo do que no corpo. A gente vive mais tempo no astral do que aqui. Entende? É que nós, desde criança, somos amedrontados com a morte. Mas, inclusive, é um desafio do século para nós, começarmos a ter clareza, lucidez, inteligência, né? Porque é só a gente pesquisar. Jesus deixa claro várias vezes no Evangelho, se você pegar a Bíblia, entrar no Google, lá você vai ver lá, né? Aquele que crer em mim não verá a morte. Então vai ficar com o corpo físico? Não, o corpo físico vai parar. Mas em espírito, né? Tem uma narrativa que o André Luiz faz no livro dele, não me lembro qual é o livro, que os mentores estão ali para desencarnar uma pessoa. E a pessoa fala assim, posso tentar sair do corpo sozinha? É uma mulher, inclusive essa mulher é analfabeta. Aí o mentor dele fala, pode ser, se você quiser tentar, tenta. Né? Porque a morte também é um procedimento médico. Da mesma forma que a ligação da criança na barriga, no óvulo, é um procedimento médico, é um procedimento espiritual que é feito ali, a ligação do espírito, do reencarnante, no corpo. Né? É feita uma ligação magnética ali. Vamos usar o termo magnético, mas é um outro termo, mas vamos usar o magnético para ser mais claro. Para ligar o espírito no corpo é feito um procedimento médico. São médicos, são técnicos especialistas nisso, que ligam o espírito no corpo. E quando desencarna também, são profissionais que desligam a pessoa do corpo físico. Se você observar pessoas que morrem lentamente, elas vão esfriando o pé, a perna, elas vão se desligando de baixo para cima, até desligar a cabeça. Tem pessoa que entra no processo de desencarnação e fica algumas horas para desencarnar. Que vai desencarnando, vai desligando aos poucos para a pessoa
não ter impactos mais complicados. Então, como é que é seu nome mesmo? É Bruna. Hã? Bruna. Bruna. Então, Bruna, eu acho que seria legal até você pesquisar mais, estudar um pouco, para você perder o seu medo, porque morrer você nunca vai conseguir. Por mais que você tente, você pode entrar embaixo de um trem, você não vai morrer. O corpo seu pode parar, você pode cair um prédio em cima de você, morrer você não vai. O corpo... O espírito vai estar sempre vivo. Pode queimar, pode jogar ácido, pode fazer o que quiser. Pode jogar bomba atômica. O espírito sobrevive. O espírito é imortal. Agora, a nossa cultura que nos amedronta, né, com essa questão da morte, né, do castigo da morte, enfim, tem um monte de coisa aí que não é importante a gente levantar. Eu acho que é importante a gente ressaltar a vida, a ressurreição, como Jesus fala, né, que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Por quê? Porque não existe a morte. Né? Quando ele estava na cruz e o ladrão da cruz falou para ele: Senhor, leva-me contigo, né? O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus podia falar: mas você vai morrer, não tem o que fazer, morreu, acabou. Jesus não fala isso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quer dizer, vai continuar vivendo, sendo um ladrão, né? Que inclusive é uma coisa para quem se diz pecador, para quem se diz, mas eu não mereço conhecer Deus, eu não mereço ser salvo, né? As pessoas vêm e falam assim, viu, você pode falar para mim se tal pessoa está no umbral, se ela... Fazem perguntas assim, né? Aqui, às vezes, em outros lugares que a gente encontra as pessoas, porque a gente está no meio, e às vezes as pessoas perguntam. Eu olho muito bem, porque como a gente conhece Deus, a gente entende que Deus não faz nada de ruim para ninguém. Entende? A morte não é um castigo, a morte é uma libertação. A gente devia agradecer. Mas e se a criança morre com 10 anos, com 5 anos, com 20 anos? É porque era o tempo que ela precisava viver. A gente estava falando agora há pouco a história do Pedrinho, que morreu com 5 anos. Né? A gente eu estava conversando outro dia com ele, ele falava, eu vivi sim, morri com 5 anos, morri de fome, ele era escravo. Né? E ele falou que foi a encarnação que mais ele evoluiu, foi essa encarnação. Por quê? Porque ele precisava viver mais 5 anos e ele queria viver na situação da miséria, da fome, para sentir o que é aquilo lá. Ele falou que para ele foi excelente, foi a encarnação que ele mais aproveitou. Né? É um espírito que trabalha com a gente aqui, um dos doutores que trabalha com a gente aqui. Entende? Então, nós precisamos desmistificar isso. Por isso que é importante essas perguntas, essas conversas. Né? Muito mais importante, às vezes, do que a gente ficar orando e tal, é a gente conhecer Deus. Porque se você conhece Deus e tiver uma intimidade com Ele, aí você fica conversando com Ele, não precisa rezar. Né? Com todo respeito às orações, às rezas, a tudo que a gente faz, né? Não precisa parar de fazer. Quem gosta de fazer, faz. Quem gosta de rezar o terço, reza. Enfim, cada um faz o que acha bom. Mas o bom mesmo é você conversar com Deus. Né? E essas perguntas, né? Eu acho que qualquer um de vocês, se alguém pensa diferente, fala para nós aqui que dá para a gente responder. Se alguém que está nos ouvindo, né? Nos vendo, né? Pode nos falar isso. Eu acho que não cabe mais na nossa mente, a espiritualidade tem batido muito nessa tecla, não cabe mais na nossa cabeça a gente acreditar que Deus possa fazer alguma coisa que seja ruim para nós. Como que Deus tira uma criança de 1 ano do colo de uma mãe, de um pai, um filho? Né? Por que Ele fez isso? Para castigar alguém? Não é isso. Existe um lado bom disso, que é a mesma coisa de você pegar e explicar uma criança igual a nenezinha dela, se ela levar a criança para tomar vacina, explicar, ai filhinha, eu vou dar vacina a você porque eu amo você, eu não quero que você fique doente. A criança nunca vai entender. É uma agulha que está entrando no corpo dela. Entende? E assim somos nós. Nós somos crianças. A gente acha que Deus faz mal, castiga. Mas você fez isso, você vai pagar por isso agora. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Oi, boa noite, pessoal. A minha pergunta é referente a karma. Se a gente escolheu mesmo vir nessa família, a gente escolhe passar por tudo isso antes de vir. E por que a gente tem que passar por tudo isso? E, assim, eu falo em relação à minha vida particular. Eu matuto a entender, eu me pergunto, eu me questiono, eu pergunto para Deus o porquê, mas por que, Deus? Mas por que eu? Por que eu tenho que passar por isso?
E eu queria muito entender se realmente eu escolhi mesmo, será que eu escolhi mesmo passar por tudo isso, vir numa família assim, ter que cumprir isso, porque a cada dia que passa eu vejo que essa é a minha missão. É difícil, mas eu vejo que é a minha missão. Como é que é seu nome mesmo? É Thalita. Thalita. Acho que das perguntas que mais acontecem, as pessoas fazem, né, para mim, às vezes lá no consultório, e aqui também, às vezes lá. E assim, eu só venho... Os porquês. E isso tudo só vem porque, assim, eu tenho expandido a minha mente, eu tenho acreditado que eu estou num processo de evolução. Aí, e antes eu não pensava dessa forma, hoje eu já vejo que, meu Deus, será que eu tenho que passar por tudo isso mesmo? Por que eu vim nessa família? O porquê que eu tô num negócio assim e no meu envolto é totalmente diferente. Acho que é para mim ver, né? Para mim enxergar. Bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, né, que nós latinos temos uma visão um tanto distorcida do karma, né? E mais do que o karma, nós temos uma visão distorcida de Deus, né? Como a gente falou agora, eu não consigo, se vocês quiserem falar, falem, né? Conceber a ideia que Deus faça alguma coisa ruim para alguém, por algum motivo. Então agora o que acontece? A Ani, inclusive ela está aqui junto com a gente, ela está me lembrando disso, que ela falou isso já faz uns meses, né? Que é a mesma coisa, a gente está nesse lugar aqui, cada um de nós com a nossa vida. Cada um sabe a vida que tem, né? As questões que tem, né? Ela fez uma palestra que deixou muito claro isso, não sei se você chegou a ver a palestra, que a gente falou sobre a estrada, que se você pega uma estrada, e a estrada é para você andar a 80 por hora, e você anda a 140, aí você bate o carro. Ou numa curva, numa reta, qualquer coisa assim. O culpado é o carro? É a pista? É porque tinha chovido? É porque era uma curva? É porque o pneu do carro é por conta do... né? Por quê? Porque nós geramos, na lei da causa e do efeito, as nossas questões. Então, primeiro que não é Deus que enfia o karma na nossa cabeça. Não é Deus que nos obriga a pagar a conta. Não é isso. Somos nós mesmos, né? E aí vai de encontro com a pergunta que você fala: ah, mas eu nunca escolheria viver. Então, não, eu nem escolhi essa peste que está comigo aqui, né? Enfim. Realmente. Né? Só que uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Peçam para os mentores de vocês, para os anjos da guarda, para Deus, para quem vocês quiserem, para mostrar para vocês fora do corpo, como vocês são. Nós, fora do corpo, nós somos muito cheios de boa intenção. Ah, eu quero ir na terra, eu quero ajudar não sei quem, eu quero ter uma vida humilde, eu quero ser uma pessoa simples, eu não quero ser uma pessoa vaidosa. Voltando ao André Luiz novamente, para fundamentar o que nós estamos falando para você. Tem uma das obras do André Luiz, eu acho que é Missionário da Luz, se eu não me engano, se não for, deve ser uma outra obra dele, né? Que a mulher está para reencarnar e estão preparando o corpo perispiritual dela. E está no laboratório lá do departamento da reencarnação. E aí vem um dos técnicos lá e fala para ela: olha, fulana, dê uma olhada, eu fiz esse molde aqui, você vai ter esse corpo mais ou menos assim. Aí ela olha no molde do corpo, ela falou: não, eu não quero. Ela falou: nossa, mas eu caprichei, eu achei que está tão legal. Ela falou: é exatamente por isso que eu não quero. Ela falou: como? Porque na última encarnação que eu tive, eu era muito bonito. E a beleza me enfiou numa enrascada que eu não quero nem passar perto mais. Então, deixa eu com o rosto mais feio, com o corpo mais feio, porque eu não quero seduzir ninguém. Ela não falou seduzir, né? Sim. Mas eu não quero ser o foco das atenções. Aí, né, aí você vem para a Terra, você nasce aqui. Ah, tem um lado mais puxado que o outro, cabeça, né? Ai, mas você acha que ia pedir para nascer assim? Pediu. Pediu. A gente pede. Mas esquece, né? Ah, não, mas aí não é. É igual você pega o carro lá, né? Depois você vê a quantia de parcela para pagar. Você fala: nossa, mas tem que pagar tudo isso, mas você não foi lá, você não comprou, né? Tem que pagar, é assim. Porque Deus não fez nada. Deus não obriga. Essa que é o mais. Deus não obriga ninguém a nada. A maior enganação que Deus castiga a gente, Deus nunca faz. Deus sempre concorda com o que a gente quer fazer.
Porque se ele nos obrigasse, né? Até eu estava conversando com a minha filha esses dias, e ela falou, pai, mas Deus vai me desculpar se ele achar que eu estou errado, mas ele devia fazer as coisas, todo mundo bonzinho, e ficar ninguém sofrendo, não tinha nada. Eu falei, então, se ele fizesse isso, ele era um ditador. Ele não dava direito de você pensar. Ele virava um ditador, virava um desses líderes nazistas do mundo aí, né? Então Deus fala assim, olha, como que é bom para você? Para mim é assim. Então vou fazer. Vocês nunca viram falar que Deus veio, tirou a faca da mão de alguém, tirou a metralhadora da mão de alguém, tirou um revólver da mão de alguém para não matar uma criança, não matar uma mulher, não matar um bando de homens. Vocês querem? Pode fazer. Aí vocês mesmos, somos nós mesmos falamos assim, viu, mas eu queria resolver, queria mudar. Bom, então você que sabe, o que você quer fazer para mudar isso? Eu quero passar por essa situação para me aprender a respeitar o outro, né? Porque quando você morre no campo de batalha, se você morre no campo de batalha, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. E se você também executa uma pessoa no campo de batalha, a hora que você olha para aquilo, você começa a ver o mundo diferente. Não é o que nós entendemos a vida, entendeu? Então tudo é uma aprendizagem. Tudo é uma aprendizagem. E nós mas aquela pessoa que é tetraplégica, escolhe-se, ela escolhe. Falou, é melhor não deixa eu fazer nada, né? Tem aquela história do Chico, acho que todo mundo conhece a história que aquele Chico conta lá, que tinha um garoto lá que ia se suicidar, vou ser bem objetivo também, e foram lá e falaram, Chico, esse menino está querendo se suicidar. Não, aliás, ia ter que cortar as 2 pernas do menino, por causa de um problema lá. Tinha 10 ou 11 anos, 12 anos, se não me engano. Era um jovem ainda. E aí foram falar com o Chico, né, que tinha uma doença, ia ter que amputar as pernas, que castigo, né, o que ele tinha feito na vida. Aí o Chico falou, olha, ele já desencarnou umas 10 vezes suicidando. E ele está pensando em se jogar no precipício de novo. Então vai ser amputado as pernas dele para ele não fazer de novo o que ele já fez um monte de vezes. Entende? Então, gente, peça para os mentores de vocês tirar vocês fora do corpo e ver como a gente é cheia de boa intenção fora do corpo. Eu quero chegar lá, eu quero viver uma vida bem humilde, bem simples. Aí chega e fala assim, mas eu queria uma Pia Ricardano, não queria essas camisinhas qualquer aqui. Eu queria uma Fiorus, queria um tênis, não sei de que marca lá, que é uma marca, né? Eu não queria andar de Gol 1000, de Uno 1000, queria andar de BMW, andar, né, de Ferrari. Aí, né, enfim, é desse jeito. Aí quando você olha, você vê o Chico, por exemplo, que é um homem que tinha clareza na encarnação, o Divaldo, Madre Teresa, Sai Baba, Yogananda, tantos avatares do mundo. A vidinha deles. Você nunca viu eles frustrados com aquilo, né? Então, por mais que vocês não acreditem, a gente pediu, às vezes nem pediu, a gente implorou para poder estar com as pessoas certas na hora certa, passar pelas experiências certas, entendeu? Então, não que nós vamos ficar num estado de nulidade e de aceitação, né? E principalmente, eu acho que o mais importante, que nós não podemos perder de vista essa frase, que a Ani está pedindo para mim repetir de novo isso aqui. Gente, o karma não é para a gente viver, o karma é para a gente mudar, o karma é para a gente superar. Porque se for para a gente viver o karma, você vive o karma hoje, na outra encarnação, né? O karma não é para você viver o karma é para a gente superar, é para a gente transpor aquele karma. Né? Inclusive no nosso canal tem lá como se libertar do karma, como superar o karma. Tem muitos no YouTube aí, outros canalizadores que falam sobre a libertação do karma. Né? O karma não é para viver. Isso que é um grande problema que os ocidentais aqui têm, de várias religiões que contemplam o karma. Então, mas é meu karma. Peraí, é o karma, tudo bem, mas não é para você viver o karma, é para você sair dele. É porque a gente acha que, não, já que é meu, então eu vou lá, vou assumir. Né? Mas agora eu já entendo, né? Então é meu, então vamos lá, vou fazer melhor, vou tentar superar, vou tentar fazer melhor, vou tentar... Então, e uma outra questão que, né, você tá, vamos usar um exemplo, como eu já falei várias vezes para algumas pessoas. De repente você está lá com uma pessoa que ou é alcoólatra, ou é dependente químico, ou é um traficante, né? Aí você vai lá e vai casar com o cidadão lá, né? Aí depois a pessoa fala assim, não, mas é seu karma. Isso não é karma, isso é burrice. Isso é burrice, não é karma. Isso é falta de bom senso. Né? Se você vai casar com uma pessoa que é dependente químico, você vai ter problema. Nem os pais conseguem lidar. Como que você vai casar com a pessoa e achar que você vai mudar a pessoa?
Entende? Não tem muita... Você vai andar com um carro, aqui, o exemplo do carro, você vai andar com uma pista que é para andar 80, você vai andar 180. E depois foi um acidente, meu karma era um acidente e eu ficar, sei lá, paraplégico, ou aconteceu alguma coisa. Não, isso não é karma, isso é burrice. A pista é para você andar 80, não 180. Então o que nós não podemos fazer é essa questão. Para nós superarmos o karma. Ficou claro? E peço para mostrar para você como que você é fora do ego. Você vai ver que você chega e fala, eu quero ajudar todo mundo. Vai ser bem boazinha. Eu não me importo que eu sofro um pouquinho, não tem problema. Mas se as pessoas estão felizes perto de mim, é tudo que eu quero. Só isso. É ver o mundo feliz. Aí a hora que você deita e acorda do dia, fala assim, que vida! Né? O que eu fiz de errado? Será que eu preguei Jesus na cruz? Jesus não, mas nós pregamos nós mesmos. Boa noite. Seu nome? Danilo. É sobre sonhos. É uma dúvida que eu sempre tenho, né? Que às vezes a gente sonha algumas coisas e acaba acontecendo ao longo do dia, né? Algumas vezes são pequenos fragmentos, né? E você consegue enxergar eles ao longo do dia. E parece que quanto mais conectado você está, né, com Deus, mais você consegue enxergar essas coisas. É como se as pessoas falam no livro da vida, né? Dá a impressão que, às vezes, dependendo da nossa evolução, a gente conseguisse acessar um pouco dessas páginas e ver e prever, né, o que vai acontecer ao longo do dia, né? Sim. Isso seria um dom ou uma forma de evolução? Olha, podemos caracterizar como dom tendo um olhar por isso, mas é da evolução, né? É da evolução nossa. Tanto o sonho é no sentido assim de uma revelação, que vamos usar a linguagem dos nossos irmãos evangélicos, né? Que fala do dom da revelação, né? Poderia incluir isso na Bíblia como o dom de operar maravilhas, né? Então ele é, sim, essa é a questão da evolução, né? Mas é um dom também, né? Porque na verdade hoje está muito em pauta com essa nova energia o entrelaçamento. E o entrelaçamento, o que é o entrelaçamento? É de alguma forma a gente saber aquilo, né? É muito legal um vídeo que eu acho que alguns de vocês já ouviram, né? Do Cryon, né? Que é o Lee Carroll lá que faz as canalizações. E ele fala do anjo do estacionamento, né? Você chega num lugar, num shopping, num lugar de evento, e de repente você vai ali, você está chegando, a pessoa sai e você entra, né? Então dá até a impressão que tem um anjo que estava lá, que sabia que naquele lugar tinha uma vaga, e aí foi lá e colocou você lá. Mas não é um anjo. A nossa consciência, ela é entrelaçada com o cosmos, com o universo, de estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Então, se vocês quiserem ver o vídeo, né, porque hoje eu não tenho muito tempo de falar sobre o assunto, mas para completar a sua história, né, essa questão do entrelaçamento é uma forma de você ver o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Por que eu não vou por aqui, vou por aqui? Porque alguma coisa diz para você. Toda vez que diz isso é um anjo, não, pode ser você como um canalizador, porque nós temos que lembrar, nós não podemos perder de vista, eles estão me pedindo para falar isso, que nós temos o nosso eu superior. O eu superior é a parte nossa que está em Deus. A menor parte nossa está no corpo. A maior parte de nós está em Deus ainda. Porque um corpo não aguenta a totalidade do espírito. Então tem uma parte, até que nós ficamos de falar sobre isso um dia, nós vamos falar sobre isso futuramente, né? Uma parte está em nós, outra está em Deus. Essa da parte que está em Deus é o nosso eu superior, que seria vive junto com os anjos, vamos falar assim, do outro lado, né? E essa outra parte, ela nos ajuda também, ela nos dá conselho, é a parte de nós que está lá. Se você quiser pesquisar sobre o eu superior, você vai encontrar essas respostas lá. E o que nos revela isso? Se você pegar a história de José do Egito lá, o que aconteceu lá? O faraó lá, né? Teve um sonho, você deve ter lembrado disso, saber disso, né? Das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, né? E o que acontece? O José do Egito vai lá e revela o sonho para o faraó. E quando ele revela o sonho para o faraó, o que era a revelação? Que teria 7 anos de intensa produção e 7 anos de seca que o Egito ia viver, de fome e miséria. Então, você veja bem, ele teve uma revelação para 14 anos. O faraó. Ele teve uma revelação para 14 anos.
E José foi quem interpretou. E isso é tão respeitado na época, e em algumas culturas ainda é respeitado, os sonhos. Por quê? Porque ele tirou José da cadeia e colocou José como sumo sacerdote do Egito. Pensa um pouco a fé do faraó, a confiança no sonho e a confiança na interpretação que José deu. Porque o faraó disse que chamou todos os adivinhos das cercanias e ninguém adivinhava o sonho dele. Né? Que é um outro fato interessante. Ninguém adivinhava, e se ele sabia que não era aquilo, como que ele sabia que não era? Né? Não é isso. Se ele não sabia o que era, como que ele sabia o que não era? Porque todos os que são iniciados nas ciências espirituais, quando a pessoa revela um sonho, a pessoa sente aqui dentro que aquilo é verdadeiro. Não tem dúvida. Por isso que o faraó não teve dúvida de tirar ele da cadeia e colocar ele como sumo sacerdote do Egito. Se você deve conhecer a Bíblia, você conhece a história, né, do José do Egito. Tem até uma novela que fizeram aí, né, do José do Egito lá. Um filme, se eu não me engano, também deve ter um filme disso daí. Então, é o quê? É prever o futuro. Seria uma clarividência, seria uma premonição, o nome que se queira dar. Intuição, talvez? Intuição? Também, porque se a gente se ater muito ao nome do que é, então tem muitos nomes assim, né? Digamos assim, é uma prevenção para o que vai acontecer, né? E aí entra algumas coisas agradáveis e algumas coisas desagradáveis, que nem sempre essas revelações elas trazem notícias boas, algumas têm um outro lado da questão. É por isso que eu acho que às vezes vem fragmentos, né? Sim, é o fragmento, né? Como a gente já falou muitas vezes. Deus gosta da novidade, da descoberta, da procura, da inovação, né? Da conquista. Porque senão Deus deixava o manual para nossa mão todo dia para a gente viver e pronto. Mas ele não gosta disso, ele acha interessante essa nossa busca, né? Essa nossa procura por isso daí. Então é importante que tenha, né, esse que você falou e muitos outros fenômenos que passaríamos aqui dias aqui conversando e não esgotaríamos esses temas a ser falado. Dúvida? Não. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Vamos à nossa outra parte então, vó? Gente, uma boa noite, muita paz. Amém, amém e amém.